Dizer, ele disse um monte de coisa, né? Agora, será que esse seu Murilo aí é tão cheio das qualidades assim? Será que esse seu Murilo é tão cheio das qualidades assim? Voltamos à nossa velha questão, as qualidades do sujeito. Já sabem do que o Alencar está falando, né? O predicado nominal é um tipo de predicado que apresenta as características do sujeito. Explicando desse jeito não dá para entender nada. Acho melhor a gente relembrar algumas coisas. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco nos termos que formam uma oração. A gente já sabe que as orações têm dois termos essenciais, o sujeito e o predicado. A gente já sabe também que o sujeito é parte da oração sobre a qual declaramos alguma coisa. E o predicado é tudo aquilo que nós declaramos do sujeito. Outra coisa que a gente já conhece é o predicado verbal, que é o predicado que apresenta uma ação que o sujeito tenha praticado. Tá legal. Tudo isso a gente já sabe. Bom, e sabendo tudo isso, fica muito mais fácil entender o predicado nominal. Como o Machado falou, o predicado nominal é um tipo de predicado que apresenta características do sujeito. E todo predicado nominal é formado por um verbo de ligação e um predicativo, que é o termo que caracteriza o sujeito. Que dá a ele uma característica que pode ser uma ideia de qualidade, defeito, estado, profissão ou ocupação. Essa explicação tá teórica demais. Fica difícil entender sem exemplos. Então, olha, ó. Quando o seu Michel disse, todo dia assim, essa rapaziada é muito sem juízo, ele caracterizou a rapaziada. Portanto, é muito sem juízo é um predicado nominal. É um verbo de ligação. Sem juízo é o predicativo desta frase. Quando eu disse, o carro é o meu ganha-pão, eu também usei uma oração com predicado nominal. O carro é o sujeito, é o verbo de ligação e o meu ganha-pão é o predicativo desta oração. Por favor, estar prestando atenção na explicação, mas eu não entendi uma coisa. É verbo de ligação? Verbo de ligação, seu Michel, é o verbo que a gente usa no predicado nominal quando a gente quer apresentar uma característica do sujeito. Ainda não está entendendo. Seu Michel, sei lá, olha só. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, andar, acabar, esses verbos. Agora está entendendo um pouco melhor. Olha, seu Michel, eu preciso ir, viu? Meu nome é Eustáquio e eu fico muito agradecido por o senhor ter aparecido. Puxa, Machado, você não acha que o Eustáquio foi um pouco impaciente com o seu Michel? Ele não poderia ter explicado melhor o que é verbo de ligação? Ele estava apressado mesmo, mas ele explicou direitinho. É um tipo de verbo que a gente usa quando faz orações com predicado nominal. Ele só não disse que esses verbos que ele citou nem sempre são usados como verbo de ligação. Eu estava pensando nisso mesmo. Por exemplo, se eu digo, eu estava em casa, nesse caso o verbo estava indica o lugar onde eu estava. Então não é verbo de ligação. Mas se eu disser, o Machado estava charmoso ontem. Nesse caso, o verbo estava é de ligação, né? Agora, o Machado está tímido, o que é um bom exemplo de predicado nominal. Um bom exemplo de predicado nominal. Dá licença. Como é que você definiria o seu namorado? Pra mim, além dele ser bonito, muito carinhoso, simpático. Você sabia que você formou uma oração com predicado nominal? Que legal, não sabia. E você? Como é que você faria uma frase com um predicado nominal, definindo as características de um amigo ou de uma amiga? A esposa do seu Michel apareceu. Uma senhora muito distinta. Jesus, machucou meu filho. Quer um copo de água? Não, obrigado, eu estou bem. Bem, eu preciso ir para a oficina, viu? Quanto mais cedo eles começarem o concerto, menor vai ser o rombo. De qualquer forma, muito obrigado, viu? Até logo. Você viu tudo, Michel? Eu vi tudinho. A rapaz veio devagarinho, mas a outra veio desrespeita sinal como uma doida. Tá aí a prejuízo. Não, mas vamos, o que interessa é que temos que abrir lojinha, tá na hora. E agora?
Tô curiosa para saber se o Murilo vai pagar ou não o conserto do carro do Eustáquio. Isso a gente só vai ficar sabendo na próxima teleaula. Ah, pera um pouquinho. Antes de falar na próxima teleaula, e as palavras homônimas? Calma, quem disse que a gente ia esquecer? Você não viu que a gente deixou a palavra conserto pro fim? Fala logo que são palavras homônimas que eu tô curiosa. Bom, antes me responde se o certo é sessão ou sessão de cinema. O quê? Eu não entendi a dúvida. Pensa um pouco. Quantos sentidos para a palavra sessão você conhece? Bom, depende. Sessão com C cedilha pode ser a parte de uma loja, parte de alguma coisa. Sessão com 2 S pode ser o tempo que dura um filme. Que mais? Não, pode parar. A resposta está aqui, ó. Você já descobriu? As palavras homônimas são as palavras que são escritas de forma igual ou pronunciadas de maneira idêntica. As palavras homônimas que têm apenas a pronúncia igual, como sessão e sessão, são homônimas homófonas. Satisfeita? Já podemos revisar o que vimos na teleaula de hoje? Vamos lá? E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu um novo tipo de predicado, o predicado nominal, que é formado por um verbo de ligação e um predicativo. Você viu que a gente usa o predicado nominal quando a gente apresenta alguma característica do sujeito. Viu que as palavras parônimas são aquelas palavras que são escritas de forma parecida, mas que têm sentidos diferentes. E viu que as palavras homônimas são as palavras pronunciadas ou escritas de uma maneira igual, mas que têm sentidos diferentes.